A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre o contexto da presença de Cristo no meio de nós. Nós sabemos muito bem que nós temos uma Trindade Santa na qual nós devemos buscar o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa sabedoria. Aquele que aceita buscar o conhecimento e praticar o conhecimento dentro da Trindade Santa, ele se aproxima muito da vontade de Deus. É claro que nós iremos conviver no meio de nós com pessoas que não dão valor a essa questão, não aceitarão e não irão querer se envolver com as questões que se coloca Deus, Cristo e o Espírito Santo. A gente sabe que geralmente são pessoas muito envolvidas na ganância, principalmente de poder e dinheiro. O poder, nós sabemos muito bem que é a questão de liderança, na qual há pessoas que acreditam que tem que ter braço forte para poder controlar uma sociedade, controlar um grupo de pessoas. Existem outras que, apesar de não ter essa liderança, se preocupam muito em ter dinheiro para poder ser mais poderosa, porque o dinheiro pode comprar muita coisa nessa vida. É claro que as coisas que o dinheiro irá comprar são questões materiais que nós precisamos para a nossa sobrevivência da carne. Mas as coisas que fazem a nossa sobrevivência espiritual, não há dinheiro nenhum nesse mundo que possa comprar, como o nosso caráter, a nossa caridade, o nosso amor próprio. Então temos que buscar constantemente trabalhar exatamente as duas partes. É claro que existem pessoas que precisam de dinheiro para poder manter a sua vida. Exemplos a gente tem como os empresários. Eles precisam de dinheiro para pagar os funcionários, para poder colocar as contas em dias e assim manter a sua empresa viva e forte. Mas, contudo, ele deve praticar o amor de Deus mesmo tendo essa grande quantidade de dinheiro. Como ele pode praticar o amor de Deus tendo essa quantidade grande de dinheiro? Exatamente ajudando os funcionários, às vezes dando uma cesta de alimentação, ajudando a família, às vezes de alguém que está necessitado, gerando emprego para alguém que está precisando de trabalhar e assim por diante. Cada empresário e cada pessoa que trabalha no ramo que envolve muito dinheiro e muita riqueza, sabe das suas capacidades e de como pode agir para ajudar uma sociedade e colocá-la de forma a crescer dentro da palavra de Deus, dentro do amor de Deus. Porém, o que a gente percebe é que essas pessoas geralmente se preocupam em ter mais, quanto mais melhor. E às vezes ajudam, e as ajudas que elas fazem são por benefício próprio. Às vezes você pode perguntar, mas como assim ele pode fazer por benefício próprio? Às vezes ele prefere fazer caridade e ajudar as pessoas para que aquele dinheiro que ele está investindo em ajuda na comunidade para as pessoas seja revertido em desconto no imposto de renda. Ou seja, ele não está perdendo nada com isso e às vezes está, na verdade, ganhando, porque aquele dinheiro que ele investiu, vou citar outro exemplo, investiu ali dando doações alimentícias para as pessoas, ajudando com alimento. Aos olhos de quem não conhece os bastidores, ele está ajudando as pessoas, parece ser uma boa pessoa, porém, aquele alimento que ele está doando para as pessoas é abatido no imposto de renda com um valor superfaturado. E assim ele acaba tendo o retorno daquele dinheiro que ele deveria pagar ao governo. Então, na verdade, ele não ajudou, mas sim usou de artifícios para poder ter mais dinheiro na sua vida. E há muitas pessoas assim por aí. Nós convivemos com pessoas que são, a palavra seria terríveis. Elas não têm nenhum senso de humanidade. E às vezes praticam esse senso de humanidade sendo pessoas corruptas.
achamos que são bons, mas na verdade são falsas pessoas, não ajudam de verdade. E nós temos como ajuda o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai, que é a Trindade Santa. Quando nós nos reunimos, ainda que sejam duas pessoas, para pedir algo em comum a Deus, nós somos atendidos. Deus irá olhar por todo aquele que precisa de ajuda, que precisa de orientação e de salvação. É claro que nós precisamos de pedir. Nós temos que pedir e, além de pedir, temos que ter o compromisso com as vontades de Deus. É como trabalhar em uma empresa. Se você decidiu trabalhar em uma empresa, você tem que ter compromisso com aquilo que o seu contratante lhe pedir. Se ele lhe contrata para poder fazer uma certa atividade, você tem que ter compromisso com aquela atividade, com o horário de chegar, com as regras que a empresa impõe. E com Deus não é diferente. Se você quer receber de Deus alguma graça, quer estar diante de Deus como um homem bom, através do amor de Deus, você tem que cumprir as regras. Não é diferente dentro da nossa casa. Quantas vezes nós impomos regras porque as pessoas começam a extrapolar, a passar dos limites. E passar dos limites é exatamente entrar nos pecados. Na nossa casa, às vezes, os pais nos dizem, a partir de horário tal, não quero você na rua. Então, quando nós saímos de casa e dá o horário em que combinamos com eles, nós temos que estar novamente dentro das nossas casas. Por quê? Porque existem regras. E se extrapolamos essas regras, é sinal que podemos estar entrando no mundo dos pecados. Porque pecado é descumprir regras. É claro que, salvo de algumas situações que a gente pode considerar. Um exemplo, você impôs a pessoa a chegar no horário tal, porém, o ônibus que ela deveria vir nele estragou, ou a pessoa passou mal e precisou de ir ao hospital. Imprevistos acontecem, mas é algo que você pode muito bem justificar. Mas existem situações nas quais que é injustificável, porque você às vezes descumpre uma regra exatamente porque deseja cometer pecados. E Deus não pune ninguém que descumpre regras pela prática do amor. A prática do amor, ela sempre será bem vista e será bem quista por Deus, mesmo que você quebre uma regra. Mas, compreenda, você não deve descumprir regras que levam você ao pecado. Nós temos as leis de Moisés, que foi entregue de Deus para Moisés anunciar aquele povo daquela época, para organizar aquela sociedade. E sabendo as regras que nós temos, vamos pegar uma: não matarás. É sinal de que você não pode retirar a vida do seu irmão, de forma alguma. É claro que há exceções, sim. Nós temos, às vezes, um emprego que nos direciona a esse tipo de atividade. Um exemplo é um policial. A atividade e o seu trabalho é a ordem pública, cuidar da sociedade, e às vezes ele tem que se empunhar de uma arma para poder se defender e defender a sociedade. É um trabalho que ele tem, é uma atividade que ele precisa exercer na sua vida. Mas aquele que não tem capacidade de poder retirar a vida de alguém não deve nem procurar esse tipo de trabalho. E é bom que um cristão evite ao máximo esse tipo de trabalho. Primeiramente porque isso pode corromper o ser que a pessoa tem. É claro que existirão pessoas que terão que se envolver com esse tipo de atividade e terão que se adentrar a essa atividade, mas aquele que é cristão é bom evitar. É bom buscar um trabalho no qual ele possa servir a Deus através do amor. Se não for possível e a vida o condicionar e o levar a esse tipo de atividade, que ele pratique o amor de Deus, mesmo tendo que às vezes retirar a vida de alguém por causa da criminalidade, por causa de bandidagem.
mas tem que compreender que está sujeita aos perigos, que a vida é perigosa quando a gente se envolve com esse tipo de situação e esse tipo de emprego. Por isso, hoje, a nossa reflexão vem nos ensinar o seguinte: que sempre que nós precisamos da ajuda de Deus, que sempre que nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus, nós temos que nos aproximar do Espírito Santo, buscar através de Jesus Cristo e através de Deus Pai uma vida melhor para cada um de nós. Precisamos de nos evitar como pecadores desobedecendo às regras de Deus. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do nosso Senhor, Ele irá olhar por nós. Então saiba se colocar no lugar certo, saiba administrar seu tempo, a sua vida, as condições nas quais você vai conviver com seus problemas. Administrar a nossa vida é uma chave fundamental para que nós possamos nos aproximar de Deus. E nós muitas vezes não administramos o nosso tempo, não administramos a nossa vida e nós acabamos nos envolvendo com muitos problemas que depois não sabemos como desenrolá-los. Então, busque em Jesus Cristo, através das suas orações, o objetivo de ter uma vida melhor, de ter uma vida organizada, de ter uma vida direcionada ao amor de Deus. É a isso que vem nos ensinar a palavra de hoje. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, as coisas melhores irão acontecer. Mas depende de você, depende da sua vontade, depende da forma como você organiza a sua vida. No mais, essa é a nossa reflexão das nossas liturgias de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Vamos dar uma passada nos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos um comentário aqui da Cláudia Barbosa, que nos mandou flores, mandou mãozinhas. Que a paz esteja contigo, Cláudia Barbosa, que Deus te abençoe. Um grande abraço. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, irmãos do canal. A paz de Cristo esteja sempre com todos nós. Obrigado pela reflexão. Quero agradecer o carinho da Célia Maria e de José Antel por suas orações. Deus os abençoe grandemente. Estou sempre orando por vocês e todos aqui deste canal. Muito obrigado a todos. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Deixe também aí meu carinho a Astéria Maria e a José Antelmo. Um abraço aos dois. Um abraço a você também, Odete Sobral. Vocês são pessoas incríveis e maravilhosas, de um coração que só Deus sabe o tamanho. Um grande abraço a vocês e que a paz esteja com cada um de vós. A nossa amiga Doreci também nos mandou: agradeço para José Antelmo e Astéria Maria, a todos que rezam por mim, por minha família. Agradeço de coração também. Rezo por todos deste grupo de amigos. Em outras orações que gosto de acompanhar, muitas com outras mensagens de Deus. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúde, paz, felicidade para todos nós deste canal de orações. Um abraço para todos os amigos. Fiquem em paz de Deus. Amém. Que assim seja. Doreci Nascimento, que nos mandou também uma mensagem aqui. Bom dia, missionário Wagner. Muito bom dia, Doreci. O sábado é o dia do Senhor, mas precisamos um pouquinho de descanso para nós e para não esquecermos que Deus é o bem maior em nossas vidas. Sem Deus, somos ovelhas sem pastor, e todas as ovelhas precisam muito ser pastoreadas. Nós somos as ovelhas, exatamente. As ovelhas, se compreendermos muito bem o contexto, elas seguem o pastor. Sempre que o pastor as conduz, as leva onde tem água, as leva onde tem alimento, as leva onde tem sombra. Então o pastor tem a preocupação de cuidar das ovelhas, porque as ovelhas, elas dependem dele. É como nós, às vezes temos os nossos filhos e sabemos muito bem que nossos filhos dependem de nós porque não conhecem nada da vida.
E por isso, desde o seu nascimento, nós ensinamos a andar, a falar, a conversar, a aprender o que é o mundo. E não é diferente com Deus. A nossa vida espiritual, nós precisamos de caminhar como bebês. Então, Jesus é que nos ensina a crescer espiritualmente e a nos tornarmos pessoas maduras em relação ao Espírito Santo de Deus. E nós ensinamos aos nossos irmãos a se tornarem maduros em relação a pessoas, a crescerem inteligentes, buscando o amor de Deus, agindo e se direcionando àquilo que Deus nos convida a viver. Mas existem pessoas que ensinam bem e há pessoas que ensinam mal. Por isso acabamos nos tornando às vezes ovelhas perdidas. A Adélia Santos nos mandou: amém, obrigado missionário, amém Deus, abençoe sempre todos nós do canal. Um grande abraço, Adélia Santos, que a paz esteja contigo e que Deus te abençoe. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.